O BAP colocou na mesa e mandou medir. Meu irmão, se tem um cara que é flamenguista pra caralho, que pensa no bem do Flamengo, esse cara é o BAP. Eu vou falar pra você, irmão, eu acho que ele tem tudo pra ser um dos maiores presidentes da história do Flamengo. Muita gente chama ele de arrogante, fala que ele é muito individualista, que ele só pensa no Flamengo. Irmão, ele tá errado em pensar no clube que ele é presidente, no clube que ele defende? Isso não é, eu acho que isso não é errado. Eu acho que a maioria sem hipocrisia, a maioria dos presidentes de clubes aqui no futebol brasileiro, no mundial, né, no mundo, pensam 100% exclusivamente no bem do seu clube. Alguns não, né, cara? Alguns aí pensam exclusivamente no seu próprio bem, no seu próprio bolso, né? Tem clubes aí no futebol brasileiro que estão completamente quebrados por causa dos seus dirigentes. Mas o BAP não, o BAP é diferente. Porque ele pensa 100% no bem do Flamengo e hoje não, né? E saiu uma entrevista aí, né? Uma declaração que ele deu para o jornal AS da Espanha, um dos jornais mais importantes lá da Espanha, dele falando que, por que não, o Klopp poderia ser treinador do Flamengo? Se o Flamengo contratou o Paquetá, por que não trazer o Klopp para ser treinador do Flamengo? Ele disse exatamente isso daqui, ó. Da mesma forma que Felipe Luiz pode pensar na Europa, por que, que o Flamengo não poderia pensar em um técnico europeu? Se eu posso trazer Lucas Paquetá, por que não poderia trazer Klopp? Por que não poderia trazer outro treinador? Ele citou também a mudança do patamar financeiro do Flamengo, que nos últimos tempos tem crescido muito, que há um ano atrás ninguém imaginaria que o Flamengo traria o Lucas Paquetá por 42 milhões de euros. E isso é verdade, né? Ninguém imaginaria um clube brasileiro gastar 42 milhões de euros em uma única contratação. Realmente isso é um grande impacto no mercado mundial, não digo só da América do Sul, do Brasil não, no mercado mundial. É o Flamengo dando uma resposta, um aviso, né? É o Flamengo falando pro mundo, olha só o nosso patamar, olha só como que a gente tá crescendo financeiramente. Então não seria surreal imaginar o Klopp ou então outro treinador estrangeiro de renome na Europa no Flamengo. Eu acho que seria completamente possível. Além disso, ser um recado para os europeus, né, mostrando a força que o Flamengo tem, que o Flamengo tá tendo ultimamente, o crescimento do Flamengo, é também um recado pro Felipe Luiz. A gente sabe que para renovar seu contrato com o Felipe Luiz foi aquela novela, né, cara? Não vai ou não vai. E o BAP disse que sabe, que entende que o Felipe Luiz, o projeto da vida do Felipe Luiz é a Europa. Que ele não pretende ficar 10 anos no Flamengo. Entende isso. Que o Flamengo pretende manter o Felipe Luiz pelo maior tempo possível. Mas sabe que um dia ele vai querer ir embora. Que ele não vai querer ficar para sempre no Flamengo. O Felipe Luiz também tá certo. Ele tem que pensar na sua carreira, né? Se é o sonho dele treinar um time europeu, ele tem todo esse direito. E o BAP também tem todo o direito de defender os interesses do Flamengo, né, cara? E por que não? Ele já tem um plano B para, se caso o Felipe Luiz quiser ir embora, é um aviso para ele, ó. Beleza, você não é o único treinador. Se você quer ir para a Europa, a gente também pode trazer um treinador europeu. O que que isso quer dizer? Que o Flamengo nunca vai ser refém de um treinador. Que ninguém é maior do que o Flamengo. E isso é foda pra caralho. Cara, como deve ser bom ter um presidente que realmente seja torcedor do seu time, né, cara? Que faça tudo pelo seu time, não para satisfazer o seu ego pessoal. Muita gente fala que o BAP é arrogante, né, cara? Que ele é muito individualista. Pode até ser uma impressão essa, pode até ser uma impressão, mas eu acho que ele pensa no bem do Flamengo, cara. E tá errado. Tá errado dele pensar no bem do Flamengo? Claro que não, ele é o presidente do Flamengo. E já pensou, ele traz o Klopp, Jürgen Klopp pro Flamengo? Seria surreal, né, cara? Seria um impacto gigantesco no mercado mundial e principalmente aqui sul-americano, porque o Klopp, cara, é um dos treinadores mais renomados, um dos treinadores mais importantes aí dos últimos tempos no futebol mundial. Óbvio que o BAP tem seus defeitos, sim, né, cara? Mas é inquestionável que ele é um grande presidente e tem tudo para ser um dos maiores presidentes da história do Flamengo. E, cara, uma coisa legal que saiu hoje também é Messi no Palmeiras. O que que é isso? Será que o Messi
vai vir jogar no Palmeiras? Não, não é isso daí. Seria top, né? Já pensou? Messi jogando no Palmeiras seria sensacional, um dos maiores jogadores de todos os tempos, vestindo a camisa do Verdão, cara. Eu ia ficar louco, maluco. Apesar de ser fã do Cristiano Ronaldo, preferi o Cristiano Ronaldo, mas imagina Messi no Verdão. O Flaco Lopes, em entrevista ao podcast do canal do Palmeiras, da TV Palmeiras, ele revelou, né, que o Messi, ele pergunta muito sobre o Palmeiras. O Flaco Lopes, né, que foi convocado recentemente para a seleção argentina, então ele teve esse privilégio de conviver com o Messi por alguns dias. E ele falou que o Messi conhece o Palmeiras, conhece o elenco do Palmeiras, acompanha o futebol brasileiro e que perguntou sobre o Palmeiras. Perguntou, será que ele tá com interesse? Pode vir, Messi. Seja muito bem-vindo aqui no Verdão. Já pensou? Messi no Palmeiras, mas, cara, isso a gente sabe que é muito difícil disso acontecer, mas também não é impossível, já pensou? Mas é legal saber que o Messi, ele conhece o Palmeiras, conhece o futebol brasileiro que tá evoluindo muito ultimamente, cara, que tá sendo destaque, assim, na América do Sul. E, cara, eu vou falar pra você, se não fosse a moeda brasileira tão desvalorizada, se não fosse a nossa economia fraca perto da economia da Europa, com certeza o Brasil seria o centro do futebol mundial. Mas infelizmente a nossa moeda é muito fraca, não tem como competir com o euro, não tem como competir com os clubes europeus. Mas é legal saber, é legal ver que o futebol brasileiro tá evoluindo e evoluindo bastante aí nos últimos tempos. E cara, se você chegou até aqui, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações, isso me ajuda demais. Se você deixar o seu like, deixa seu like, isso me ajuda demais, é de graça dar o like. E se você também puder hypar o vídeo, isso também ajuda demais. E rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis, até a próxima.